Tá bom. Amém. Vamos lá, nós vamos mais uma vez orar e agradecer a Deus e pelo privilégio que Ele está nos dando de outra vez estarmos estudando a palavra do Senhor. Instrumentos nas mãos do Senhor é o tema desta série de estudos que a gente está aproveitando. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer, ó Deus, por estarmos juntos mais uma vez, pedindo a tua bênção, o teu cuidado sobre nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor derrame abundantemente sobre todos nós do teu Espírito, no sentido de termos a plenitude da presença dele, que de uma vez por todas em nós ele já habita, e que nesta plenitude, Senhor, sejamos agraciados com a sabedoria dos céus para aprender a tua palavra, praticar a tua palavra, enfim, poder como instrumentos nas tuas mãos, Pai, honrá-lo e glorificá-lo. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos, a nossa maneira de falar e de agir, enfim, tudo o que fizermos, ó Deus, possamos ser embaixadores do Senhor, manifestando realmente a tua glória e a tua graça através da nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, pelos momentos e pelas vezes em que deixamos muito a desejar, mas com certeza, Senhor, eu tenho aprendido na tua palavra, todos nós temos aprendido na tua palavra, que o Senhor é o Deus que manifesta graça e perdão e misericórdia sobre a nossa vida e que nos dá todas as condições que precisamos para realmente honrá-lo e glorificá-lo. Eu oro agradecido e faço a minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Instrumentos nas mãos do Senhor. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Só lembrando um pouquinho aí do que nós já vimos até agora, né, da semana passada, melhor dizendo, na quarta-feira. A nossa introdução foi com base no texto de 1 Coríntios 12, dos versos 12 a 31, fala lá sobre os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz correções, faz exortações a respeito do uso correto, adequado de cada um dos dons que o Espírito Santo concede a cada irmão, cada irmã, né? E também o texto em Atos, no capítulo 9, versículo 15, foi outro texto em que a gente evidenciou ali o chamado do apóstolo Paulo, quando da sua conversão, e o preparo para que ele pudesse ser, como Deus mesmo falou, um instrumento nas mãos do Senhor, para levar a mensagem, levar o nome do Senhor aos gentios. Portanto, o plano de Deus, foi o que a gente observou, é que através do ministério fiel de cada parte do corpo, o corpo, a igreja, portanto, possa crescer até a maturidade em Cristo Jesus. Então, a medida é Cristo. A medida sempre será Ele. A medida nunca será a denominação, a medida não pode ser um ou outro, mas a medida de crescimento é Cristo Jesus. Tá? Então, isso a gente viu na quarta-feira. A gente começou na quarta-feira o primeiro capítulo, né, do estudo, falando sobre qual poderia ser a melhor notícia que você estaria recebendo, poderia receber. Né? E a resposta, nós imaginamos aqui que a resposta para essa melhor notícia tem que ser algo tão significativo que possa fazer com que vale a pena a gente sair da cama. Então, aquela questão de todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu sento, oro, peço a bênção de Deus, mas o que me motiva realmente a ir em frente? A acreditar que vale a pena sair realmente do lugar onde eu estou. Então, há alguma coisa, há uma expectativa minha com relação àquele que possa motivar o meu coração. Então, tem que ser algo que valha a pena. E a resposta que nós concluímos foi o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter e pode imaginar uma série de coisas que o motive a sair do seu canto e poder fazer alguma coisa. Mas não há nada que se compare ao Evangelho de Jesus Cristo. E outra coisa que a gente evidenciou também, fizemos questão de colocar, que é preciso compreender, então, a extensão do Evangelho, a essência do Evangelho, o que significa, né, o Evangelho, observando ali na palavra de Deus que ele, o Evangelho, então, é a melhor notícia que eu tenho para a minha vida e também que eu possa dar para a vida de alguém. E ao buscar a compreensão do significado do Evangelho, eu tenho que voltar na história bíblica, entender por que o Evangelho, as boas novas da salvação, se tornaria aí uma boa notícia. Eu teria que voltar então lá na história e compreender esses aspectos, né?
E aí a gente observou isso, nós mostramos lá em Gênesis, falamos, pelo menos comentamos, e você abriu comigo lá também o texto em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, onde a Bíblia narra a rebelião daquele casal, Adão e Eva, que foram colocados no jardim. Ali o pecado entra no coração deles, né, causando essa discrepância, essa discordância, né, promovendo aí uma série de coisas que nós já vimos, né? A gente observou lá que a relação de Adão e Eva com Deus veio de cima a baixo, por causa do pecado. Houve aquilo que a Bíblia fala lá no capítulo 3 de a queda. A queda não é só de Adão propriamente dito, mas em Adão toda a humanidade cai. E a partir da expulsão dele dali, do Éden, né, de Adão e de Eva, há um desenrolar, então, do aquilo que nós chamamos de plano de Deus, né? Há um plano dele, do Senhor, para a minha vida e para a sua vida, no que diz respeito àquilo que agora Deus vai fazer. Foi aí que paramos, né? Isso aí é só uma promemória, para que você possa lembrar um pouco o que a gente já viu. Então, dando continuidade, pensando nesse aspecto do plano, né, desta notícia que nós temos no Evangelho, né, que recebemos do Evangelho. Acho que tem alguém com o microfone habilitado aí, vou pedir para só estar desligando. Isso, Eliana, por favor, desliga o seu microfone, senão vai dar interferência aqui, obrigado. Isso, então, observando aí essa orientação da palavra do Senhor com relação à melhor notícia que poderíamos receber, né? Em termos de plano de Deus, esse plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida envolve a restauração, né? Redenção. E isso é importante saber neste aspecto de eu me ver nas mãos do Senhor como um instrumento dele. Porque não é qualquer um que é um instrumento nas mãos do Senhor, e o Senhor não chama qualquer um para ser um instrumento nas mãos dele. Então, ele tem um plano, ele traz a restauração e a redenção da vida destas pessoas, nas quais eu e você fomos incluídos, e ali ele manifesta com graça e com poder tudo aquilo que precisamos fazer, para que o nome dele seja honrado e glorificado. E eu tenho comigo que o anúncio desta boa notícia está lá no começo do Evangelho de Marcos. Então, se você abrir aí em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, você vai ver. E mesmo que esteja aí o versículo, né, a gente colocou aí no princípio de construção para ficar mais fácil, mas eu peço que você abra só para não se desacostumar, né, com a leitura da palavra de Deus. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, ele mostra através deste versículo, através desse primeiro capítulo, principalmente aqui do versículo 15, que através da palavra de Jesus, através do reino de Deus que se instala com a presença de Jesus na terra, Jesus, então, dá início ao seu ministério. Então, o versículo 15 fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Né? Então, esse anúncio que a gente tem aí em Marcos, ele é breve, é bem curtinho, né? Mas eu diria que é a única razão válida para eu e você nos levantarmos todos os dias, né? É entender que eu já estou vivendo no reino de Deus, né? Há um rei sobre a minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu fui agraciado com a salvação, o arrependimento, né, dos meus pecados, agraciado com a salvação. E agora as boas novas da salvação, as boas novas em Cristo Jesus, chegou ao meu coração. E eu tenho essas boas novas também a compartilhar. Então, o Evangelho é a boa nova de que o reino de Deus está próximo. E é isso que Jesus fala, né? Olha, o tempo está cumprido. Quer dizer, toda aquela expectativa messiânica judaica, né, que existia no coração de cada um deles naquela época, se cumpre agora na pessoa de Jesus. Naquele momento, eles viram isso? Não. Naquele momento, foi descortinado, né, diante dos olhos deles, a realidade desse mistério, que Paulo até fala mais à frente? Não, não foi. No decorrer do ministério de Jesus, ele foi anunciando, ele foi falando. Alguns compreenderam bem, outros nem tanto. Uns quiseram tirar proveito daquela situação. Se ele é rei, se ele curou, se ele sarou, se ele multiplicou, se ele fez isso e aquilo, vamos nos aproximar, quem sabe a gente consegue alguma coisa boa para nós também. Né? Então houve ali um misto, né, de sentimentos com relação àquilo. Mas até o apóstolo Pedro, mais à frente, né, numa situação em que Jesus pergunta para os apóstolos, para os discípulos, olha, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? E aí muitos falam que tu és o Messias, alguns falam que tu és
o líder que havia de vir, Eli, etc. e tal. E Jesus olha para Pedro e fala, mas e vocês? O que vocês dizem a respeito deste assunto? E a resposta de Pedro foi realmente uma resposta forte, né? Porque ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus fala para Pedro, olha Pedro, você não poderia ter dito isso se não fora pelo Espírito Santo. O que dá a nós a dimensão realmente da instalação do reino de Deus e da presença de Cristo em nós, e depois essa presença se manifesta na descida do Espírito Santo, mais à frente em Atos, como a gente já estudou e vimos quando fizemos aquela série de estudos no livro de Joel. Tá? Então, o Evangelho é essa boa nova do reino de Deus que está próximo. Tá? Portanto, o governo de Deus, quando eu falo do reino de Deus, eu estou dizendo que o governo de Deus sobre o meu coração, o coração de todas as pessoas e a vida das pessoas está agora sendo estabelecida. E as pessoas devem arrepender-se e crer no Evangelho. É interessante observar isso, porque quando a gente estuda os evangelhos neste aspecto da pregação do reino de Deus, essa instalação do reino, esse governo de Deus sobre tudo e todos, é sobre tudo e todos efetivamente, quer dizer, não é só sobre aqueles que creem, é sobre o universo inteiro, sobre todos. Né? Deus está estabelecendo ali o reino dele entre nós. Né? E esse reino começa a tomar forma, né, na pessoa do Filho dele, Cristo Jesus, entre nós. E o critério para que eu possa fazer parte deste reino, estar envolvido com este reino, o próprio Senhor Jesus diz na parte final aqui do versículo 15, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, através disto, Jesus está dizendo, olha, eu sou o Rei dos Reis e eu trouxe o poder do meu reino comigo. Não é por menos que em várias situações ele fala, e o meu pai, e aí os judeus queriam apedrejá-lo porque ele tratava Deus como o pai dele. Né? Mas Jesus mostrando ali que ele estava ali presente para glorificar o Pai. Ele estava ali presente para manifestar o reino, né, do Pai no meio de todos ali. Né? Então, este Rei, Jesus Cristo, não veio para tornar o nosso plano possível, mas para nos levar a algo mais surpreendente, algo mais glorioso e maravilhoso do que jamais eu e você poderíamos imaginar. Este é um aspecto que eu gosto de ressaltar e quero ressaltar, porque no caminhar da nossa jornada cristã, eu sou levado a pensar que a presença de Jesus na minha vida é para que os planos que eu tenho a respeito da minha forma de viver, eles sejam levados a bom termo. Né? Então, vou citar aqui apenas como exemplo, né, nesse particular. Comprar uma casa, ter um plano de assistência médica bom, né, ter um bom trabalho, um bom emprego, casar, né, ter filhos, ver os filhos crescerem, terem trabalhos. Então eu tenho todo um plano para me aposentar, para ficar tranquilo, bem guardado até o final dos meus dias. Então aí eu vivo a minha vida cristã e costumo orar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque cada uma das coisas que eu desejo, o Senhor tem me ajudado a cumprir, eu estou satisfeito com isso, estou satisfeito com aquilo. E se eu não tomar cuidado, eu começo a imaginar que a satisfação da minha vida está no fato de ter um Deus que me ajuda a cumprir os planos que eu desenhei para a minha própria vida. E a palavra de Deus não mostra necessariamente isto somente. Né? Acima dos desejos cumpridos do meu coração, dos planos que foram levados a bom termo na minha vida, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, o Senhor me dando sabedoria para ser conduzido em cada um destes planos, o objetivo maior é ter o plano de Deus realmente sendo desenhado na minha vida, acontecendo na minha vida. Por isso que é importante entender que eu e você fazemos parte deste plano que envolve a restauração e a redenção de todos nós. Né? Se abrirmos lá em Apocalipse capítulo 19, se você puder abrir a sua Bíblia lá também, a partir do versículo 5, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 5, do 5 ao 8. João, na ilha de Patmos, né, recebe de Deus a profecia, que nós bem conhecemos em Apocalipse. Ela é extensa e profunda, misteriosa até em muitos aspectos. Né? Mas aqui, no capítulo 19, a gente se depara com aquele momento em que o povo de Deus se desperta para uma realidade no que diz respeito ao reino de Deus que está em nós, que está entre nós. Né?
Então, a partir do versículo 5, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês e os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá? Então, quando a gente olha para esse texto aqui de Apocalipse, a gente se pergunta a respeito do que esse povo está celebrando. Tá? Então, o que essa multidão que o texto relata, que João viu, né? Ele ouviu uma voz que parecia ser como que uma voz de uma grande multidão. O que esse povo celebra? Qual que é o foco da celebração deste povo? Que deveria ser o foco da celebração nossa nos dias de hoje também. Tá? Então, o que essa multidão está celebrando? Eu diria que esta multidão não está celebrando as vitórias próprias que tiveram. Como a gente falou agora há pouco, a respeito dos planos que nós criamos, imaginamos, elaboramos e que no decorrer da nossa vida a gente vai conquistando. Eles não estão celebrando uns com os outros ali, dizendo: olha, o Senhor me deu isso, olha, o Senhor me deu aquilo, olha, eu conquistei isto. Não, eles não estão celebrando a saúde, eles não estão celebrando aqui a vitória que tiveram sobre o inimigo, eles não estão celebrando aqui a vitória financeira que tiveram, ou estejam celebrando aqui, ou porventura possam estar celebrando a vitória que tiveram na área conjugal. Não, de maneira alguma. A palavra do Senhor é muito clara que eles estão celebrando aqui duas coisas. A primeira delas, que Cristo é vencedor. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é isso. O que eles estão celebrando? Que Jesus Cristo é vencedor. Né? Eu ouvi uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então isso eles estão celebrando. Sua vontade, a vontade de Cristo, a vontade de Deus foi cumprida. O plano dele, de Deus, foi consumado. E ele reina para sempre. Se o plano de Jesus foi consumado, então eu estou dentro dessa realidade do plano dele. Então eu estou me alegrando pelo fato de que aquilo que ele elaborou chegou, né, onde deveria chegar. Eu faço parte disso, né? Então isso significa que eu preguei as boas novas, que eu falei que o reino dele estava próximo, que eu clamei para que as pessoas se arrependessem e pudessem voltar os seus olhos, os seus corações para Cristo Jesus. E a segunda coisa que a gente vê que este povo celebra é as bodas do Cordeiro. Né? Eles estão celebrando isso. Alegremo-nos e exultemos, demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. Aqui a exultação do povo que estava ali, ela é grande, ela é muito intensa, porque eles se dão conta de que a noiva do Cordeiro, a boda, né, melhor dizendo, as bodas do Cordeiro que chegaram, demonstraram que eles, né, eram a noiva. Ou seja, nós somos a noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo. Nós é que estamos assim vestidos, né, deste linho mais fino, linho finíssimo, que simboliza aqui, né, a justiça dos santos. Então é isso que eles estão celebrando. Tá? Então a igreja está celebrando Jesus Cristo Rei, né? E todo o plano consumado, e a igreja está celebrando o fato de ver, né? De ter a consciência de que ela, igreja, quando recebe o convite para estar nas bodas do Cordeiro, descobre ser ela, né, a noiva do Cordeiro. Portanto, queridos, o reino de Deus diz respeito a quê? O reino de Deus diz respeito a Deus, mudando de maneira total e completamente as pessoas. O reino de Deus diz respeito à manifestação da glória de Deus, né, e de pessoas que são santas. E é isso que a gente vê aqui no livro de Apocalipse.
Isso significa que o reino de Deus tem a intenção de fazer o quê? De controlar os nossos corações e transformar as nossas vidas. E Jesus associa o evangelho, né, a um chamado ao arrependimento. A gente viu lá em Marcos 1,15 este aspecto, né, para que todos pudessem se arrepender, né, e crer no evangelho. Então, estas coisas não estão desassociadas, né? Então, o evangelho é proclamado, a salvação é anunciada, é pregada, né? Mas junto com a proclamação da salvação está o quê? O chamado, né, de todos ao arrependimento, né? E é bom entender, eu não vou entrar profundamente no estudo disto, mas é bom entender que arrepender na Bíblia significa mudar de ideia, de convicção. É mudar de comportamento, mas é uma mudança radical. Com o passar dos anos, a gente se esquece disso. Por exemplo, no que diz respeito ao pecado, né? Às vezes eu começo a descrever pecados na minha vida e digo, isto pode, isso não pode, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Eu começo a olhar para essas situações na vida e ver alguma dessas situações como um pecado e penso, olha, eu não posso mais, eu não posso, não devo, isso, etc. e tal. Mas muito mais do que saber o que posso ou o que não posso, eu tenho que entender o seguinte, aquilo que é pecado, de maneira alguma pode mais fazer parte da minha vida. Ou seja, não basta ter a consciência de que aquilo é pecado, mas é preciso ter um comportamento de mudar hábitos, de mudar o meu estilo de vida, o meu jeito de ser. Né? Isso é muito importante. Dando continuidade neste aspecto, né, pensando na questão do pecado, né, nós sabemos que o pecado prende o nosso coração e faz tudo muito mais difícil. E não há dúvida disso. Em qualquer aspecto, de qualquer forma, nós como cristãos bem sabemos disso. E nós não conseguimos escapar do pecado, por quê? Ele habita dentro de nós, né? Está aqui em nós. Tá? O apóstolo Paulo mesmo coloca numa das suas cartas esta situação de dicotomia no coração dele. Né? O mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, e o bem que ele deseja fazer, ele não faz. Então, ainda que o pecado não o domine mais, o pecado habita nele, assim também como nós. Né? O que eu tenho que entender é que ainda que o pecado seja difícil, há uma solução, né? E essa mudança na minha vida é possível. E é possível por quê? Porque o Rei Jesus veio, né? Ele está em nós, está entre nós. No capítulo 5 de Romanos, versos de 1 a 5, Romanos capítulo 5, é um texto que é bem conhecido de todos nós, né? Você já deve ter lido várias vezes, ouviu várias mensagens a respeito também. Mostra essa salvação, a justificação, né, pela fé de Deus conosco e que trouxe essa reconciliação. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz e a tranquilidade que eu tenho com relação ao pecado, que me assedia constantemente, não está na vitória que eu tenho sobre o pecado, mas na vitória que Jesus teve sobre o pecado e que imputou agora sobre a minha vida. Né? Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso à fé, a esta graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Que nos foi otorgado. Quer dizer, a gente observa que no decorrer da nossa vida cristã, de momento a momento, cada experiência pela qual o Espírito Santo nos leva a passar como instrumentos nas mãos dele, né? A gente vai crescendo, vai adquirindo esta maturidade até realmente chegarmos à semelhança de Cristo Jesus. E é através dele, somente por ele, né, por tudo aquilo que Jesus fez por mim, é que eu tenho a vitória sobre o pecado. Né? Cristo, portanto, veio restaurar as pessoas a fim de viverem de acordo com o propósito para o qual cada um de nós foi criado. Ou seja, qual seja, né, esse propósito? Viver em adoração e submissão, obediente a ele em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Daí a necessidade de entendermos um pouco mais a respeito
da eficiência, né, de ser um instrumento nas mãos do Senhor por causa deste aspecto, né? Porque é em todas as áreas da minha vida que eu devo adoração a este Cristo, né? E que eu devo submissão e obediência ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chama essa mudança de comportamento, né, de redenção. Então nós não somos apenas transformados, nós somos também restaurados para Deus. E é isso que faz com que todas as outras mudanças sejam possíveis na nossa vida, né? E eu diria então que essa deve ser a mensagem, né, vamos dizer assim, límpida, transparente, que deve exalar da nossa vida, do nosso coração. A esperança só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nele é possível uma mudança pessoal, permanente e de coração. É assim que deve ser na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Se nós não pudermos experimentar esta realidade, então com certeza sofreremos muito, né? Ao dizer que esta mensagem deve estar ali viva na minha vida, no meu coração, é nas minhas atitudes, em tudo que eu faço. Daí a necessidade de eu saber, então, como estar diante das pessoas, mostrando a essas pessoas, não necessariamente as bênçãos que o Senhor me deu. Isso vai ser evidenciado, não tenha dúvida disso. Mas eu tenho que ter no meu coração uma mensagem viva, né, de esperança para aquelas pessoas. E quando elas me perguntarem qual é a razão dessa esperança no seu coração, por que você acredita, e quem é que te faz ser uma pessoa assim, eu tenho que responder: é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, né? É isto que a gente gostaria de ter compartilhado com você nesta noite, e eu quero orar com você, pedir a bênção de você, e gostaria de, antes de orar, deixar para você esse momento de reflexão, pedindo o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, né?